No dia 21 de julho, o governo Bolsonaro apresentou ao Congresso a sua contribuição à reforma tributária. A apresentação estava linda esteticamente. Parabéns a todos os envolvidos. Mas e quanto ao conteúdo? Ele está tão trabalhado quanto a sua forma? E é só a proposta do governo que está em jogo? Você quer saber mais sobre isso? Então vem com a gente. Oi pessoal, meu nome é Júlia Pestana e esse é mais um vídeo do coletivo Arroz, Feijão e Economia. No último vídeo a gente falou sobre auxílio emergencial e a informalidade no mercado de trabalho. Você perdeu? Fica tranquilo, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Mas hoje a gente vai falar sobre imposto. Você já deve ter ouvido falar que no Brasil se paga muito imposto, ou que imposto é roubo, mas afinal, o que é imposto? Todo mundo paga imposto, seja ele sobre a sua renda, sobre o arroz e feijão que você compra todo dia, o seu carro, sua moradia, cafezinho que eu acabei de tomar, tudo tem imposto. E é uma das principais formas que o governo arrecada dinheiro para investir, pagar os seus funcionários ou fazer melhorias em equipamentos como calçadas, escolas, parques. No mês de junho, o governo federal arrecadou 28 bilhões de reais em impostos. Se você tiver interesse de saber como o governo investe, quanto ele investe e onde ele investe, escreve aqui nos comentários que a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. No vídeo de hoje, o foco é outro, é a reforma tributária. É normal os governos fazerem reformas tributárias. O Brasil mesmo já fez diversas, como nos anos 60, em que foi criado o IVA, o Imposto sobre Valor Adicionado. Esse IVA foi o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e o ICMS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços e tudo aquilo que a gente compra. Agora, em 2020, a proposta não é nada nova. Já faz uma década que o Brasil quer passar por uma reforma. Parece até mais tempo. A proposta do governo foca em 4 siglas. São elas: PIS, COFINS, IVA e CBS. Eu vou explicar cada uma delas mais a fundo para vocês entenderem direitinho e não ficar dúvida. O que é o IVA? O IVA é o Imposto sobre Valor Adicionado. O valor adicionado é a diferença entre o valor do produto e o valor pago pelos insumos para fazer aquele produto. Então, por exemplo, se a gente tem um bolo, para fazer aquele bolo a gente teve que comprar farinha, leite, ovos. Então, o valor adicionado é o valor que eu escolhi vender aquele bolo menos todo o valor pago pelos materiais para fazer aquele bolo. Esse é o valor adicionado. E o imposto vai ser calculado em cima do valor adicionado. Tá, agora, então, 1, 2, 3. O que é o PIS? O PIS são programas de integração social. São todos aqueles impostos que o governo arrecada para pagar, por exemplo, o seguro-desemprego. Agora, o que é o COFINS? O COFINS é a contribuição para financiamento de seguridade social, ou seja, são aqueles impostos que vão para auxiliar as pessoas. E por último, o que é o CBS? O CBS é a contribuição sobre a receita decorrente de operações de bens e serviços. É aquele imposto que o governo propõe criar. Qual que então é a proposta do Guedes? Desde 2018, o Centro de Cidadania Fiscal, que estuda justamente os impostos, sugeriu que a gente deveria unificar os impostos. Então, o PIS e o COFINS, por exemplo, em um só, que é o IVA. Mas o Guedes, ele dá outro nome, que é o CBS. Mas por que mudar? Um dos motivos é tornar o sistema tributário mais simples, né? E o outro é porque o PIS e o COFINS, eles são muito difíceis de calcular. Então, empresas ou até mesmo o governo ficam receosos de saber se o imposto está sendo cobrado e pago da maneira correta. Então, a proposta do governo é unificar o imposto PIS e COFINS no CBS, com uma alíquota de 12%. Então, o que isso vai mudar de fato na vida das pessoas? Especialistas dizem que pequenas empresas ou empresas com muita mão de obra, como restaurantes e cabeleireiros, vão ter que pagar mais impostos. Então, se hoje é impostos ou impostos? Impostos. Fica aí, viu, a dica também, é impostos. Então, se antes ele pagava um imposto com uma alíquota de 3,65% no PIS e no COFINS, agora vai pagar a alíquota de 12% só no CBS. Além disso, o governo não toca num ponto muito importante, que é a regressividade no sistema tributário. Então, veja só, se uma pessoa recebe um salário mínimo ou até menos, ela paga o mesmo imposto sobre o arroz e feijão igual uma pessoa que é milionária.
Isso não parece certo, né? Pois então, vamos sair um pouco dessa primeira proposta e vamos lá para o Senado e para a Câmara. Porque o que o governo propôs foi só a primeira fase da reforma. Ainda tem todas as propostas de senadores e deputados para de fato chegar numa reforma tributária. Desde 2019, nós temos duas propostas de emenda constitucional, que são as PECs. A PEC 45 e a PEC 110 do ano passado. Nessas PECs, os senadores e deputados colocam as chamadas emendas, que são propostas, que junto com propostas do governo chegam numa conclusão de fazer uma reforma. Nessas emendas eu vou destacar uma, que é a 129 do Senado. Nessa emenda ele propõe a tributação de lucros e dividendos. Isso diminuiria com aquele caráter regressivo que eu tinha falado no começo. Tributaria mais lucros e dividendos e menos os produtos como o arroz e feijão. O artigo do Sérgio Gobete e do Rodrigo Araí, do IPEA, fala justamente sobre isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem dar uma lida depois. Mas então, os autores eles falam que na Lei 9.249, lá de 95, fala justamente sobre a isenção de impostos sobre dividendos, que são aqueles dinheiros distribuídos sobre acionistas de uma empresa. A justificativa é que estaria tributando duas vezes a empresa, tanto sobre o lucro como sobre os dividendos. Para os autores, no Brasil deveria tributar mais os dividendos do que os lucros. Hoje, o máximo que o Brasil tributa nos lucros é de 34% e não tributa os dividendos, diferentes dos países da OCDE, que tributam em média, mais ou menos... Mas vamos lá, vamos meter bala porque tá acabando a bateria. Diferente dos países da OCDE, que tributa em média 25% os lucros e 24% os dividendos. Ou seja, o Brasil está fora do que muitos países fazem hoje no seu sistema para que ele seja mais progressivo e reduza as desigualdades, tributando mais as rendas e menos os produtos. A reforma ainda vai passar por muita discussão. O governo ainda tem 3 propostas para apresentar. Então, se você quer ficar ligado em toda a reforma, acompanhe a gente aqui no canal. Ativa o sininho para receber todos os vídeos, compartilha com todos os amigos para eles ficarem ligados e dá um like se você gostou do vídeo.